Fala aí, moçada, tudo bem? Professor Laurence na área, tudo jóia com vocês, gente? Então, continuando o nosso papo do sexto ano, que ainda é um tema que está dentro dos múltiplos com os divisores, nós iremos trabalhar no encontro de hoje, pessoal, o seguinte tema: os números compostos que foram falados para vocês na aula anterior, né? Aqueles números com mais de 2 divisores. E além disso, nós iremos trabalhar um pouco hoje de decomposição em fatores primos, né? Pegar um número e decompor em fatores primos. O que é isso? Logo veremos então essa situação, né? Então vejamos aqui no lado, nosso quadro, que o nosso tema está aí, ó, decomposição com fatores primos, em fatores primos. Agora, lembrando um pouco, gente, do conceito aqui de números compostos, né? De números compostos. Então vejam, o que eram os números compostos? Eram aqueles números que possuem mais de 2 divisores, né? Então vamos lembrar só para depois a gente fazer decomposição, né? Então, por exemplo, aqui, ó, números compostos, bota aqui embaixo, aqui, ó, os chamados números compostos. Eram aqueles valores, aqueles números que possuíam mais de 2 divisores. Vejam só um exemplo aqui, ó. Exemplo, nesse caso de números compostos, está aí, ó. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo que é o número 6. O número 6, gente, ele é um número composto. Afinal, quais são os divisores do número 6? Então, observando aqui, gente, os divisores do número 6, nós temos, por exemplo, aqui, ó, o número 1, que é um divisor universal, certo? Depois, o número 2, o número 3 e o número 6, tá? Então, revisando rapidamente o que é um número chamado de número composto. É aquele número que possui, por exemplo, mais de 2 divisores. Legal, 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 legal. Agora, a ideia é o seguinte: a minha ideia na aula de hoje é fazer agora a chamada decomposição de um número em fatores primos. Vamos pegar um exemplo, pessoal, que é o exemplo do número 6. Tá? Então, observe o número 6. Bom, o número 6, ele pode ser escrito da seguinte forma. Vamos colocar o número 6, ou escrever o número 6, na forma de 2 valores se multiplicando, né? Então, quais são os dois números? Quais são os dois números que, se você fazer a multiplicação, ele vai ser equivalente ao número 6? Observe, o número 6... ele é equivalente a 2 multiplicado pelo número 3. Você concorda que se você pegar o número 2 e multiplicar por 3, a resposta dá 6? Então você acabou de fazer de forma intuitiva o quê? Você escreveu o número 6 em decomposição em forma de fatores primos. Ou seja, lembre-se, vamos dar uma destrinchada nesse texto ou nesse tema da aula de hoje, decompor em fatores. Gente, quando você fala em fatores, fatores tem a ver com o resultado de uma multiplicação, fatores, ordem dos fatores, produto, falou em fatores tem a ver com multiplicação, né? Então, quando você transforma o número em fatores, é transformar o número em multiplicação, tá? Então esse 2 multiplicado por 3 aqui, ó, o número 2, ele é um chamado fator, tá? Da mesma forma aqui, ó, o número 3 também é chamado de fator. Então quando você fala em decomposição em fatores primos, é transformar, gente, em fatores, ou seja, transformar em multiplicação. Então eu consigo, gente, transformar o número 6 em multiplicação de valores, em fatores. Multiplicação de valores são fatores, né? E melhor, decomposição em fatores primos. Então você consegue sempre, gente, transformar um número em número se multiplicando. E melhor, números primos. Notem, o número 2 e o número 3 são primos. Então eu acabei de transformar o número 6 em forma de uma decomposição. Em quê? Em fatores primos, tá? Vou te dar um outro exemplo. Vamos agora, então, criar um outro exemplo para você, então, de forma intuitiva. Logo mais eu vou te passar uma técnica de como fazer essa decomposição, porque os valores são muito pequenos aqui, né? Vai que, por exemplo, você tem um valor muito grande, né? Um valor de 50, valor de 40, então, transformar de cabeça a multiplicação de valores fica um pouco mais complicado, mas vamos criar mais um outro exemplo aqui para a gente decompor em fatores primos, né? Então, outro exemplo aqui, por exemplo, vamos fazer assim, ó, aqui embaixo ainda. Ou melhor, aqui em cima, aproveitar esse espaço aqui, tem um espaço grande, afinal o tema é decomposição, que tal aproveitar esse espaço? Legal, né? Então vejamos aqui, ó. Nós temos, por exemplo, agora o número 8, tá? O número 8.
Bom, o número 8, eu quero fazer a decomposição do número 8 em fatores primos, né? Então, quais são os dois valores, primeiramente pensando, né, de forma cálculo mental, hein? Quais são os dois números que se você fazer a multiplicação, a resposta vai ser equivalente ao número 8, né? Então você pode pensar nos seguintes valores. Dá para pensar assim, ó, no número 4 multiplicado pelo número 2. Bom, 4 multiplicado por 2, de fato, a resposta é equivalente a 8, né? Só que o nosso tema é assim, ó. Eu quero decompor em fatores, em multiplicação, ok, ó, multiplicação, fatores. Só que eu quero primos, tá? Eu quero que esses fatores aqui, ó, que esses valores se multiplicando, sejam números primos, né? Notem, o número 2, ele é um número primo. Aqui, ó, ele é um número primo, beleza? Só que o número 4, ele não é primo. Então nós não atendemos aí no tema de hoje, que é fatores primos, né? Então vejam, mas eu posso ainda, gente, que tal? Transformar esse 4 em multiplicação de dois valores. Você consegue sempre estar segmentando. De tal forma que chega um momento que você consegue deixá-lo, ok, em números primos, todos eles, né? Então veja, o número 4 aqui, ó. O número 4, se você observar, nós podemos substituí-lo por quem? 2... multiplicado pelo número 2. Não faz sentido? Então, se você multiplicar o 2 pelo 2, é 4. Né? E melhor. Notem que o número 2, ele é um número primo, tá? É um número primo. E esse outro número 2, ele também é primo, né? Então, nós de novo conseguimos transformar, decompor quem? O número 8 em fatores primos, tá? Então você pode escrever ou considerar esse número 8 em forma de decomposição em fatores primos como se fosse um 2 multiplicado por 2 multiplicado por 2, que se você for pensar numa potência, né, em potência, é como se fosse um 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo, né? É o 2 multiplicado por 2, isso 3 vezes, ou seja, 2 elevado ao cubo, né? Mas agora, Laurice, qual é a técnica que você falou para nós de fazer a decomposição sem ter que ficar multiplicando? Então, para você fazer a decomposição em fatores primos, a ideia é o seguinte. Vamos pegar o exemplo do número 8 e depois do número 6, né? Então, para o número 8, com essa técnica, você faz assim, ó. Aqui do lado agora, número 8, que é o valor que eu quero fazer a decomposição. Aqui do lado do 8, gente, você vai fazer uma retinha aqui, ó, uma barrinha, para fazer o processo, então, de decomposição. Beleza? Bom, nesse lado aqui, gente, nós só podemos colocar aqui, ó, nesse lado aqui, ó, só podemos colocar os números primos, tá? Importante. Este lado aqui, ó, só podemos colocar os números primos. Então, em ordem, né, de menor para maior, qual é o primeiro número primo que nós temos disponível para os números naturais? Vamos pensar, é o número 2, concordam comigo? Então, aqui você vai colocar, gente, o primeiro número primo disponível, né? E vamos fazer a divisão. Fatorar é você fazer divisão, tá? 2 multiplicado por quanto é equivalente a 8? 2 multiplicado por qual número natural é equivalente a 8? Aqui você coloca, então, o número 4. 2 multiplicado por 4 é 8, né? Continuando o processo. Novamente, você pode colocar o número 2 aqui, ó. Não é? Porque se você pegar o número 2 multiplicado por um determinado número, a resposta vai dar 4. Né? Então 2 multiplicado por 2 é equivalente a 4. Então você faz o processo, gente, diversas vezes, tá? Lembrando, aqui você coloca todos os números primos, tá? Mas quando que vai acabar esse processo? Estamos chegando no final, né? Então de novo aqui, ó, você pode colocar o número 2 aqui, né? 2 multiplicado por 1 dá 2 e o processo ele acabou, tá? O processo acaba quando você faz o processo e esse número aqui, ó, é o valor de 1, tá? Quando esse último valorzinho aqui embaixo for 1, o processo acabou. E cadê a nossa decomposição? Tá aqui, ó. O número 8 é o 2 vezes 2 vezes 2. Olha que coincidência, pessoal. 2 multiplicado por 2 multiplicado por 2, né? E caso você ainda tenha dúvida, você pode fazer o teste, não é? 2 multiplicado, vou escrever aqui, ó, vamos escrever. Então, a decomposição é como se fosse um 2 multiplicado por 2 multiplicado por 2.
Então, fazendo o teste aqui, ó, 2 multiplicado por 2 dá 4, não é? E 4 multiplicado por 2, novamente ele volta a ser o número 8. Só que essa técnica é o quê? É você escrever ele de uma outra forma, em forma de fatores primos, né? E que para ficar bonito ainda e ficar mais simplificado, você escreve em forma de potência, ó, fica um 2 elevado ao cubo, né? Fica um 2 elevado ao cubo. Então, essa é a nossa decomposição, pessoal, em fatores primos. Quer ver o exemplo do número 6? Bom, o número 6 escrito em fatores primos é o 2 vezes 3. Então, que tal usar essa técnica para a gente fazer a decomposição? Então, vejamos aí. O número 6, então nossa técnica vai ficar assim, ó. Pega o 6, uma barra, e lembrando que a sua direita nesse processo aqui, gente, só coloque os números primos, né? Então, por exemplo, aqui, ó. O 6 divide o 2, divide. Você lembra do critério de divisibilidade? Ah, lembrei, porque ele é um número par, então você pode colocar o número 2, né? Se caso você não consiga colocar o 2, coloca o próximo que é o 3 e assim por diante, beleza? Bom, aqui o 2 multiplicado por 3 dá 6. Eu pergunto para vocês, dá para colocar o 2 aqui? Não dá, né? Porque 2 multiplicado por quanto dá 3? Não dá certo. Então aí você vai colocar o próximo número primo, é assim que você faz, né? No caso anterior, a gente repetiu os vários 2, que dava sempre certo, sempre davam números pares. Como não consigo mais dividir por 2, aqui você coloca o próximo número primo, que é o 3. Né? Então 3 multiplicado por 1 é o valor de 3, novamente o processo acaba quando você tem o número 1 aqui, né? E melhor, olha a resposta aqui, ó. A decomposição do 6 é o 2 multiplicado por 3, né? Então é o 2 multiplicado por 3. Então aqui você vai ter a decomposição, que escrito na forma de multiplicação aqui, ó, é o 2 multiplicado pelo número 3. E olha que maravilha, gente. Ó, 2 multiplicado por 3. Nós acabamos de fazer uma decomposição em números primos, né? Vamos pegar um exemplo maior? Peguei valores pequenos e valores pequenos. Que tal pegar um valor um pouco maior, né? Então nós podemos pensar, por exemplo, no número... Vamos pensar, por exemplo, no número 24, né? Então, por exemplo, o número 24 aqui, vejamos aqui, ó. O número 24, eu quero então eu quero decompor o número 24 em fatores primos, né? Então, qual é o processo para fazer a decomposição? Você vai fazer aquela barrinha e no lado direito você coloca só os números primos. Lá vai então. O processo é, pega o 24, aquela barra, esse processo eu chamo de fatoração, né? Decomposição em fatores primos, ou simplesmente coloco uma palavra só, fatoração, né? Mais simples, fatório 24. Essa é a ideia para nós trabalharmos, né? Então aqui você começa com o número 2, porque o número 2, porque o 24 é número par, né? Número par divide 2, ah, beleza, faz sentido. Então aqui você coloca o número 12, 2 multiplicado por 12 fica 24. Dá para colocar o 2 aqui? Você vai colocar o 2 diversas vezes, até não conseguir colocar mais. Depois você coloca o 3, não dá mais, vai 5, vai 7, assim por diante, tá? Essa é a ideia da fatoração, da decomposição em fatores primos. Bom, por 2 de novo, aqui você coloca 6, porque 2 vezes 6 dá 12, né? Depois, dá para colocar o 2 ainda? Dá, você vai colocando 2 até não poder dar mais, hein? 2 multiplicado por 3 dá 6, né? E terminando, não dá mais para colocar o número 2, né? Porque não vai dar uma divisão exata. Então vamos ao próximo primo. Você vai colocando na sequência, tá? Então o próximo primo após o 2 é o número 3. 3 multiplicado por 1 dá 3. Processo encerrado. Nós encerramos o processo, né? Então a fatoração do 24. O número 4 escrito em forma fatorada, decomposto em fatores primos, ele vai ser o seguinte. O 24, então, ele é escrito da seguinte forma em fatores primos. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, né? Então aqui, ó, 2 multiplicado por 2, multiplicado por 2, multiplicado por 3. Se caso você queira fazer uma conferência, fique à vontade, né? Então veja aqui, 2 vezes 2 dá 4, com 1 vezes 2 dá 8, vezes 3, 24, né? E de uma forma mais simplificada, uma forma melhor de você escrever, vai ficar assim, ó, 2 elevado ao cubo multiplicado por 3. Essa é a decomposição. Entendido? Então tem uma atividade, pessoal, do livro de vocês que eu coloquei para nossa aula de hoje, que ela vai estar aqui no slide, tá vendo aí? Então aqui no slide, pegue os seus livros agora, para quem está sem livro, você consegue acompanhar na nossa tela, né? Ele fala o seguinte, a atividade é, complete o parágrafo a seguir
com as expressões do quadro que preencham corretamente os espaços. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 espaços. Nós temos 4 espaços, né? Para serem preenchidos com 1, 2, 3, 4, 5. Foi falha minha, nós temos 5 espaços. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 espaços e 5 conceitos, tá certo? Então nós temos que completar, né? Então agora vai imaginando o que nós podemos completar, né? Então vejamos aqui, ó. Eu vou ler para vocês e a gente vai completando de forma simultânea juntos. Lá vai. Classificamos alguns números naturais em... Aí tem uma barra, né? Então, números naturais em... Ou seja, aqueles divisíveis apenas por 1 e ele mesmo. Opa, falou em números que têm 2 divisores, 1 e ele mesmo. Quem é o número que tem 2 divisores? Exatamente, 1 e ele mesmo. Números primos, né? Então, completem nessa primeiro espaço que está em branco aí, números primos, né? Continuando. Todos os outros números formados por fatores, né? Fatores é o quê? É a questão então de multiplicação, né? Por fatores primos, eles são chamados de números. Então veja, os números, quando você fala em números, existem 2 tipos de números. Nós vimos na aula passada, números primos, que já você acabou de escrever em cima, e o outro são números compostos. Então completem com compostos na próxima etapa lá, tá certo? Cada fator que compõe o número composto, ele também é chamado de divisor, né? Então quando você observa aqui para a nossa decomposição, você pode observar o seguinte, né? Então ó, o número 24, se você decompor em fatores primos, você concorda que o número 2 ele é um divisor de 24? Né? Então, quando você tem, por exemplo, a decomposição, todos os números dessa parte decomposta, ele sempre é o quê? Ele sempre é um divisor desse valor total, né? Então, o 3, ele é um divisor de 24. O 2 é um divisor de 24, né? Então, completem nessa próxima, a penúltima, no caso, com divisores, né? E terminando desse número. Todos os resultados das multiplicações entre números naturais, eles são múltiplos desses números. Então observe na tela que eu já coloquei a resposta para vocês, agora ficou completo, né? Então nós temos um desfecho com o quê? Com um conceito. As partes conceituais, né? Do que são números primos, os números compostos, os fatores que vimos no encontro de hoje, né? Ser divisor e ser múltiplos. Então nós temos um desfecho dessa parte de conceitos de múltiplos divisores, números primos e compostos. Tá certo? Então, ficamos por aqui. Nós temos atividades para vocês, tá? Então, proponho para vocês fazerem para essa aula, a página 86 é o exercício número 9, tá? Então, cada aula é bacana que você tenha uma atividade proposta para que você revise, faça, né, de maneira assim, autônoma, e eu acho que você vai ter bastante habilidade de fazer sozinho essas questões propostas para vocês. Beleza? Então fica um abraço do professor Laurence para vocês e a gente conversa num próximo encontro aqui no Portal do SAI. Valeu, grande abraço para vocês, tchau!